Saudações, terráqueo! Bom, pessoal, depois de finalmente muita insistência, muita encheção de saco vendo sobre essa história de terra plana pelo YouTube, pela internet, finalmente eu vou contar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre a terra plana. E eu encontrei aqui um pedacinho de terra plana para mostrar para vocês, né, para contar, para explicar alguma coisa. E terra plana, para quem não sabe, é uma técnica de construção, né, que eu sinceramente não sou a favor, porque eu acho mais interessante, né, o que a Marie Castet, esposa do filósofo Varg Vikernes, explica como permaculture, que é o nome para construção que segue o padrão natural original do solo, né? Mas nas construções modernas eles inventam de passar a máquina, né, para planificar a terra, né? E aí eles, usando máquinas, eles passam as máquinas para planificar a terra, a técnica que chamam de terraplanagem, né? E como vocês podem ver, aqui nesse pedaço de terra foi feita terraplanagem para que seja feita a construção num solo mais plano, para ficar reto, o que eu acho muito chato. Eu acho muito mais legal construções seguindo o terreno original, né, a curvatura original, né. Eu concordo muito com o Varg Vikernes que a gente deveria voltar a uma vida mais simples, uma sociedade mais simples, tribalista. Sou contra essas construções muito grandes, modernas, grandes cidades. Acho que a gente deveria voltar para um estilo de vida em tribos, né? Mas essa sociedade moderna que a gente vive, né, e para essas construções grandes e modernas é necessário fazer a terraplanagem da terra, né? Como vocês podem ver nesse pedacinho de terra aqui, né? Agora, se vocês quiserem que eu fale sobre essa bobagem, essa história de terra plana, né, de que o planeta Terra é chato, né, não é redondo, não é uma bola, né, tem forma de um prato, né? Essa história aí já encheu o saco. E para não vierem me encher o saco falando que eu acredito na versão do sistema, na versão oficial do sistema, e que não deu uma chance para os teóricos alternativos, né, eu vou fazer o seguinte: não vou dizer o que eu penso, que esses terraplanistas são infiltrados, são desinformantes infiltrados pelo sistema para fazer os teóricos da conspiração na internet parecerem um bando de loucos, um bando de lunáticos, para ficar espalhando essas ideias idiotas, para desmoralizar a internet, para desmoralizar todo esse movimento de desmascarar as mentiras do sistema que são espalhadas aí por séculos. Né, para não dizer que esse pessoal é tudo mau caráter, que fica espalhando bobagem e mentira para desacreditar, para desmoralizar, são agentes de desinformação de propósito, né, que ficam espalhando bobagem aí. Eu vou dar uma chance para eles, né? Já que vocês realmente acreditam que tudo que o sistema diz é mentira, que todas as versões oficiais do sistema é tudo mentira, então o pessoal que acredita na versão da Terra plana, na teoria da Terra plana, vamos falar de uma coisa mais simples, né? Já que vocês não acreditam em nada que o sistema divulga, eu pergunto para vocês o que vocês acham sobre o Holocausto, e deem o seu parecer, as suas opiniões sobre o Holocausto, né? Que eu acho que é uma coisa muito mais simples, né? E que o sistema vive martelando isso todo dia. Se vocês ligarem a televisão, eu aposto, eu duvido que se vocês pegarem todos os canais de televisão, pelo menos uma vez por dia, pelo menos um canal não vai falar da história oficial dos 6 milhões de judeus mortos pelos terríveis nazistas no Holocausto. Todo dia o sistema fica martelando o tempo todo sobre essa história do Holocausto. E basta, eu não vou nem defender Hitler, não vou nem defender os nazistas,
Não vou nem falar que Hitler era bonzinho, salvador da pátria, nacionalista. Não vou nem defender os nazistas, né? Fazer uma matemática muito simples para questionar a versão oficial do sistema sobre o Holocausto. E para isso vamos usar matemática pura e simples. A Alemanha é um dos maiores, mais ricos e mais populosos países da Europa. E antes do nazismo, a Alemanha era um dos países mais simpáticos à Europa, aos judeus. Para quem não sabe, os judeus sempre foram perseguidos em todos os países da Europa, desde o Império Romano, né? O Império Romano dominava Israel na época de Jesus, né? Todo mundo sabe. E os judeus sempre foram perseguidos em todos os países da Europa, antes dos nazistas, né? O nazismo não foi novidade nenhuma. Para quem não sabe, o maior antissemita da história da Alemanha antes do nazismo foi Martinho Lutero. Sim, Martinho Lutero, que fez a Reforma Protestante. Agora, uma figura tão famosa como Lutero, ninguém sabe que ele escreveu, publicou há 500 anos atrás um livro que o nome do livro era, o título, Sobre os Judeus e Suas Mentiras, né? Um livro publicado por Martinho Lutero que quase ninguém nunca ouviu falar, né? Estranho, né? Agora, voltando ao Holocausto. A população de judeus na Alemanha, quando Hitler chegou ao poder, era de 550 mil. E assim que Hitler chegou ao poder, todo mundo já sabia que ele não gostava muito de judeus, né? Apesar de há controvérsias, né? Porque para quem odiava tanto e perseguia tantos judeus, é estranho que a cozinheira do Hitler fosse judia, né? Era muito fácil a cozinheira do Hitler matar ele, né? Se ele odiava tantos judeus, por que ele tinha uma cozinheira judia? Por que a primeira paixão do Hitler era uma menina judia? Por que dizem que o motorista do Hitler era judeu? Um dos maiores responsáveis por Hitler chegar ao poder era um judeu, né, que ajudou ele a conseguir, o partido nazista conseguir financiamento para as campanhas, né? E Hitler foi o primeiro candidato que fez campanha de avião, né? Pouca gente sabe disso. E como ele teve dinheiro para fazer campanha viajando pela Alemanha de avião? Banqueiros judeus ajudaram a financiar o partido nazista. Estranho, né? Agora, voltando a falar do Holocausto, porque o foco é falar da Terra plana e do sistema, né? Não vou ficar falando de nazismo, que eu quero gravar um vídeo curto, né? E é uma longa história o nazismo. Enfim, 550 mil judeus na Alemanha quando Hitler chegou ao poder. Esses judeus começaram a ir embora, a maioria para os Estados Unidos, e quando a Segunda Guerra começou, havia menos de 250 mil judeus na Alemanha. Só que quando a guerra começou, os nazistas ainda não começaram a prender os judeus em campos de concentração. Os campos de concentração para judeus começaram lá para 1941. E nessa época havia menos de 200 mil judeus na Alemanha. Sendo que tem um livro que eu não lembro o nome do autor, nem o título, mas tem um cara que publicou um livro falando que mais ou menos 100 mil judeus colaboravam com os nazistas, lutaram defendendo o exército nazista. Ou seja, menos de 200 mil judeus na Alemanha, e desses metade eram a favor dos nazistas. Ou seja, os nazistas teriam perseguido 100 mil judeus da Alemanha, né? Tudo bem que os nazistas conquistaram e invadiram outros países, mas a Alemanha ainda é um dos mais populosos da Europa. A população total da Europa inteira de judeus era de 6 milhões. E os nazistas não invadiram, não conquistaram a Europa inteira e não teriam conseguido, mesmo nos países onde eles invadiram, prender todos os judeus. Se nem na Alemanha eles não conseguiram isso, né? Se mais da metade dos judeus fugiram. Ou seja, como é que de 200 mil judeus na Alemanha, no máximo, os nazistas conseguiram matar 6 milhões, que era o total que tinha na Europa inteira, e a gente sabe que a grande parte fugiu, e mesmo aqueles que foram presos em campos de concentração, até hoje tem sobreviventes aí, então muitos sobreviveram. Ou seja, matemática simples, não precisa nem fazer discurso moralista defendendo os nazistas. Fica óbvio que essa história de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto é uma grande farsa do sistema
da história oficial do sistema. Então, eu deixo essa questão. Vocês acreditam nessa versão do sistema? Bom, enrolei demais e vou ter que passar de 10 minutos, porque tinha um comentário importante que eu queria fazer, né? Vou dar uma chance, né? Já que primeiro eu questiono esse pessoal que não acredita em nada que o sistema diz, né? E questiono a eles sobre a versão deles sobre o Holocausto, né? Mas vou dar uma chance, só que não vai ser já, né? Vai demorar um pouquinho. Eu vou falar sobre a questão da Terra ser plana, ou chata, ou redonda. Eu vou deixar, não vou encerrar a questão aqui no que eu acredito, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer se eu acredito que a Terra é plana ou redonda o dia que eu fizer uma viagem para fora da órbita da Terra, né? Quando eu sair do planeta e entrar em órbita, aí eu volto e conto para vocês se a Terra é plana ou redonda, né? Até lá, o que eu deixo para vocês sobre a Terra plana é isso daqui. A Terra plana é a terraplanagem que é feita na Terra para planificar e construir sobre um solo plano, né? Eu prometo que assim que eu fizer uma viagem para fora da órbita da Terra, né, que eu puder ver o planeta de fora, para não dizer que eu acredito na versão oficial do sistema, nas fotos da NASA, quando eu sair da órbita eu conto para vocês o que eu vi lá fora, né? Deve demorar um pouquinho, porque eu acho que eu só saio em projeção mental quando eu durmo à noite, porque é muito difícil eu lembrar de alguma coisa, né? E eu acho que eu não lembro de nada, porque provavelmente eu só saio em projeção mental. Em projeção mental a gente muito difícil. Nem o Saulo Calderon não lembra direito das projeções mentais dele. Projeção mental fica demais para nossa cabecinha lembrar, né, e conseguir absorver alguma coisa. Talvez seja por isso que eu raramente lembro de algum sonho, de alguma coisa que eu vi enquanto estava dormindo, né? Mas o dia que eu conseguir sair em projeção astral consciente e fizer ou eu ir para a Lua ou sair um pouco da órbita da Terra só para dar uma olhadinha, e eu conseguir fazer isso conscientemente e me lembrar, né, que eu consegui sair só numa projeção astral e não mental, aí eu volto e conto para vocês o que eu vi lá de fora do planeta. Aproveito e dou um pulinho até a Lua também, né? Aí eu vou lá na Lua e investigo se tem máquinas deixadas lá pelas missões Apollo, né, para ver se os Estados Unidos, se a NASA realmente conseguiu pousar na Lua, se tem alguma coisa lá. Eu aproveito e dou uma olhadinha. E o dia que eu conseguir ir para, não lembro se é Marte, não lembro qual que é o planeta que o David Icke fala, que tem um projetor holográfico lá também. O dia que eu conseguir ir nesse outro planeta e me lembrar, é claro, conscientemente, porque provavelmente eu talvez vá para outros planetas, né, para o meu planeta natal quando eu saio do corpo à noite, talvez por isso que eu não me lembre, né? Talvez eu vá para o meu planeta natal fazer um passeio lá e não seja conveniente que eu me lembre disso quando eu volto para cá à noite. Então, ou projeção mental, sei lá, seja o que for, eu creio que não seja conveniente eu me lembrar, né? Talvez fosse atrapalhar a concentração, atrapalhar o foco, né, aqui nesse plano material, aqui nesse planeta, né? Então acho que não é interessante se lembrar dessas coisas. Mas se um dia eu conseguir conscientemente me lembrar, eu volto e conto para vocês mais detalhes sobre a Terra ser plana ou não, sobre se o homem chegou na Lua, enfim, né? Longa história, eu queria gravar um videozinho de 5 minutos, mas para variar é impossível, né? Então, para quem vier, antes que o pessoal que defende a teoria da Terra plana venha falar que eu acredito no sistema, eu jogo essa bola para vocês e pergunto, se vocês realmente não acreditam no sistema, eu quero saber o que vocês acham sobre a versão oficial do sistema, sobre o Holocausto dos 6 milhões de judeus, e quero que vocês me expliquem onde foi que os nazistas conseguiram 6 milhões de judeus para matar no Holocausto, né? Porque basta uma continha de matemática muito simples para ver que essa história oficial do Holocausto é mais furada que essa história de Terra plana, né? Então,
É isso, valeu e até a próxima. Busquem conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E nesse caso libertará mesmo, né? Porque a história da Segunda Guerra Mundial é tão importante que o sistema vive martelando isso na mídia, na grande mídia, o tempo todo, né? E para quem acredita que o Hitler malvadão e os nazistas malvadões são os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, pesquisa aí sobre a carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini e procurem saber quem foram Albert Pike e Giuseppe Mazzini. Albert Pike é apelidado de o Papa da Maçonaria e o Giuseppe Mazzini teria sido o sucessor de Adam Weishaupt no comando da Sociedade Illuminati. Giuseppe Mazzini foi o criador da máfia italiana e foi provavelmente o maior maçom da história da Itália, né, e um dos maiores da história da maçonaria na Europa. E esses dois já falavam sobre Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial no século XVIII, né, XIX. Em 1871 tem uma carta que foi mandada por Albert Pike para Giuseppe Mazzini, falando sobre as 3 guerras mundiais. E se vocês verem essa carta, qualquer semelhança com a história que aconteceu décadas depois, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, não é mera coincidência, né? E essa carta não é invenção de internet, essa carta já era mencionada em livros dos anos 50 e com menções a ela mais antigas ainda, desde os anos 30. Ou seja, essa história de que os nazistas foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, para começar, que não foi nem a Alemanha que declarou a Segunda Guerra Mundial, quem declarou guerra foram a Inglaterra e a França, com o pretexto da Alemanha ter invadido a Polônia. Acontece que a União Soviética também invadiu a Polônia ao mesmo tempo que a Alemanha, e a Inglaterra e a França se aliaram à União Soviética, né? Os capitalistas da França, Inglaterra e dos Estados Unidos se aliaram aos comunistas da União Soviética contra a Alemanha nazista. O que é muito estranho, porque se eles declararam guerra à Alemanha para proteger a Polônia, né, se esse foi o pretexto, então por que eles se aliaram à União Soviética, que também invadiu a Polônia e que manteve o controle sobre a Polônia, sobre a Ucrânia, onde eles mataram metade da população no Holodomor, e esse foi um dos grandes motivos do povo alemão ter abraçado o nazismo, ter apoiado os nazistas contra os comunistas que estavam tentando dar o golpe na Alemanha, justamente porque eles tinham visto o que aconteceu na Ucrânia, porque a União Soviética invadiu a Ucrânia e matou metade da população da Ucrânia no genocídio do Holodomor. Esse genocídio que matou entre 7 e 10 milhões de pessoas, ou seja, mais do que o suposto Holocausto, mas hoje em dia ninguém fala sobre o Holodomor, mas vivem martelando ali sobre um suposto holocausto de 6 milhões de judeus, que é matematicamente impossível de ter acontecido. Ou seja, tem muita mentira que é falada sobre o nazismo. A história oficial da Segunda Guerra Mundial é uma grande farsa, uma grande mentira, muito fácil de ser desmascarada, basta matemática simples, né? Vocês acreditam nessa história oficial ou vão ficar com blá 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 aí sobre terra plana? Então, vocês querem saber sobre terra plana, tudo que vocês realmente precisam saber sobre terra plana é isso aqui, é a terraplanagem, né? Então, essa bobagem de terra plana aí, se um dia eu sair da órbita do planeta Terra e ver a Terra, o planeta lá por fora, eu volto para dizer que é verdade que a Terra é plana. Até lá, busquem conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que o poderoso chefão dos Illuminates já falava sobre a Segunda Guerra Mundial como Papa da Maçonaria antes do Hitler ter nascido. Quer dizer que se o Hitler tivesse morrido na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra teria acontecido de qualquer jeito, e que Hitler não foi o culpado pela Segunda Guerra Mundial? Será que a grande mídia mente? Os livros de história são mentirosos, os filmes de Hollywood são mentirosos, toda a história oficial é uma farsa!
Tudo que eu aprendi até hoje é mentira.